Olá, sou Marília Soares. Estaremos fazendo análise semântica da disciplina Estudos Semânticos. Segundo o conto, O que a linguística uniu, o preconceito não separa, de Alessandra Peixoto e Beatriz Roseno, através do livro de Rodolfo Villari, Introdução à Semântica. Estaremos abordando o tópico elementos conceituais e afetivos do sentido, apresentando os conceitos, objetivos e características relacionados ao tema. Elementos conceituais. O que quer dizer? São aqueles elementos que realizam normalmente a função referencial centrada na realidade do que se fala. Então, esses elementos é aquela linguagem objetiva dentro da realidade da fala, onde não há nenhum outro sentido que não seja exatamente a realidade do que se fala. Os elementos afetivos realizam a função expressiva ou conotativa, centradas no locutor ou receptor. Isto é aquela função em que a expressão, a emoção, a figura de linguagem vai estar centrada na pessoa que fala ou naquele que está ouvindo. Então, já podemos inferir de afetivos. Objetivos. Reconhecer que as palavras podem revelar diferentes atitudes e avaliações a respeito das realidades de que se fala, além de fornecer informações objetivas, que quer dizer que vamos reconhecer dentro desse sentido as avaliações das palavras, mas que também elas podem trazer informações objetivas. Agora faremos menção da análise desses elementos afetivos do sentido através do conto O que a linguística uniu, o preconceito não separa, de Alessandra Peixoto e Beatriz. Vamos estar lendo um trecho desse conto. Como você traz para a nossa casa uma moça desse jeito? Como assim desse jeito? Ouvi a Sandra perguntar, com aquelas roupas e aquele modo de falar. Sandra, minha filha, o que os vizinhos vão pensar? Por favor, não a convide mais para a nossa casa. Esta característica está relacionada à significação das palavras, que se referem às experiências sobre as quais pesam valores e preconceitos. Está bem claro aqui no diálogo da mãe de Sandra. Ela está inferindo a maneira de Bia se vestir e de falar como uma pessoa que não é da classe social e que, através dessa situação, eles vão ser mal vistos até mesmo pelos vizinhos. Falando disto, podemos destacar as diferenças raciais, opiniões políticas, religiosa, estratificação social e opção sexual. Virei e fui até a porta. A Sandra falava alguma coisa às minhas costas, mas eu não queria saber. Que se exploda a mãe dela e a família toda. Eu deveria ter imaginado. Pobre não tem lugar na casa dos riquinhos. Esta outra parte do conto está se referindo aos elementos conceituais, que realizam normalmente a função referencial, centrada na realidade de que se fala,
Então, Bia retrata que pobre não tem lugar na casa dos riquinhos. Isto é a realidade da fala. E também ela expõe a figura de linguagem quando ela expressa na casa dos riquinhos já uma expressão conotativa e uma expressão emotiva de crítica. Por fim, o pedido de desculpa. Eu não sabia muito bem o que dizer. Então, Sandra continuou falando. Fomos para o meu quarto e ela me contou que andou pesquisando sobre algo chamado variação linguística. Cada um possuía um modo de falar bem característico e não existia essa de falar certo ou errado, que também a nossa fala era afetada pelo contexto em que vivemos. Por exemplo, eu não falo com meus pais do mesmo modo que falo com meus amigos e não falo em uma entrevista de emprego como falo na igreja. Esta característica está relacionada aos elementos afetivos do sentido. Se tratando dessa parte do texto, é chamado de eufemismo. Em grego, quer dizer boa fala, para minimizar as associações, representações desagradáveis que associamos em uma determinada realidade. Então, foi usado aqui o eufemismo no intuito de minimizar a situação de preconceito decorrente à maneira de Beatriz se vestir e a maneira como ela se expressava. E a Sandra usou este meio sobre o elemento afetivo na variação linguística, dizendo que não importa se a pessoa tem o sentido de falar certo ou errado, o que está ali retratando é o meio em que ela vive. Então, essa foi a maneira que Sandra encontrou para um pedido de desculpa e minimizar aquela situação que Beatriz passou dentro de sua residência. Esperamos que vocês tenham tido uma boa compreensão do tema e que nós venhamos entender sobre esses elementos conceituais e afetivos da fala. Obrigada.